Olá! Oi, meninas! Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor com vocês. Que alegria ter vocês aqui com a gente, né? Todas nós juntas, mulheres de avivamento, buscando conhecimento, viver o profundo de Deus, na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? A palavra de hoje foi preparada com muito carinho para cada uma de vocês. A palavra de hoje vai trazer o tema de proximidade de Deus. Essa aproximação que nós precisamos ter para que cada uma de nós estejamos preparadas para viver tudo que a gente vai viver nesse período de estudo aqui, tá bom? Toda terça-feira. E eu vou abrir o slide para vocês. Então vamos lá. Antes da gente começar, esse é o tema de capa, né? Para a gente começar o estudo dessa noite. Vamos fazer oração, tá bom? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor agora cada mulher que está presente nessa noite, nessa live, que estão em sacrifício, doando um tempo da sua noite para estar junto do Senhor, para ouvir a tua palavra, para aprender um pouco mais do Senhor. Eu peço que o seu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma delas. Envia, Senhor, os seus anjos, arcanjos com espadas de fogo na casa delas, para que possa limpar todo o ambiente, tirar toda a distração, em nome do Senhor Jesus, para que cada uma delas estejam totalmente atentas a toda a palavra que o Senhor vai derramar essa noite aqui nessa live, meu Pai. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo que nós fazemos volta para Ti, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por esse momento, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estudar a Tua palavra junto com mulheres sedentas de conhecer mais sobre Jesus, mulheres sedentas de serem avivadas para poder derramar o Teu amor e a presença do Teu Espírito Santo por onde elas estiverem. Proteja, Senhor, a casa de cada uma delas agora. Abençoe o nosso estudo, que não seja mais eu a dizer, mas sim o Senhor a falar através de mim. Que o seu Espírito Santo possa me usar. Eu dou total liberdade para que o seu Espírito Santo me use, para que a sua palavra chegue exatamente da mesma forma que é da vontade do Senhor ao coração de cada uma que está presente aqui essa noite. E eu declaro isso e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos começar o nosso estudo, né? Porque o horário é horário, Deus é um Deus de ordem e nós precisamos começar no horário certinho para poder cumprir os propósitos de Deus. Esse também já é um posicionamento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês sobre o texto. Passar para o próximo. Então, eu venho trazer para vocês a primeira frase que diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu comentei com vocês na primeira aula que toda frase que chegava para mim, que me confrontava, eu ia buscar para saber se era verdade. E essa também foi uma delas. Quando essa frase foi apresentada para mim, eu até coloquei entre parênteses ali, mãos sujas, ela me trouxe um significado poderoso e uma virada de chave para que eu me aproximasse do Senhor de uma maneira muito linda, muito libertadora, tá? Então aqui o Senhor nos chama para que a gente se aproxime dele, mas para que a gente se aproxime dele, nós precisamos estar aqui, né, pecadores. Nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos. Por isso é importante que todos os dias na nossa oração, nós sempre peçamos perdão pelos nossos pecados cometidos naquele dia, né? Então, por mais que eu tenha buscado viver em santidade, que eu estou pronta para ensinar vocês tudo que eu tenho aprendido nesses últimos 3 anos, eu também caio em erro. Só que a diferença é que hoje, rapidamente, o Espírito Santo me lembra e eu já me arrependo, tá? Então, aqui, quando diz assim, limpem as mãos. As nossas mãos é uma das portas do pecado, né? As nossas mãos, ela comete o pecado do roubo, o pecado da imoralidade sexual, em diversos pecados, as mãos matam, né? As mãos acusam,
As mãos, elas podem dar abraços falsos a outros, apertos de mão, né? Então, a gente comete muito pecado através das nossas mãos. E quando eu estudei essa palavra, eu fui buscar entender o que o Senhor queria dizer com isso, limpem as mãos. Né? Porque de início a gente pensa assim, só lavar? Não, não é isso. Olha só, a importância da oração na nossa vida. Hoje, todas as vezes que eu vou fazer um alimento, eu consagro o alimento. Por quê? Porque nessa passagem, o Espírito Santo me mostrou que as mesmas mãos que pecam são as mãos que fazem o alimento, são as mãos que produzem o alimento. Então, são as mãos que colhem os grãos, são as mãos que levam os grãos até a fábrica, que produzem o alimento, são as mãos que produzem o alimento em um restaurante. Então, todo o alimento que você for fazer, que você for consumir, você deve fazer uma oração consagrando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro esse alimento em suas mãos para que o Senhor possa purificá-lo e santificá-lo, para que eu possa me alimentar. Em nome de Jesus. Uma oração simples, de todo o seu coração, porque se as mãos de quem produziu aquele alimento está em pecado, o pecado não é respingado até você. E com isso você começa a se blindar e você começa a abrir essa porta, abrir o seu coração, abrir a sua mente, a estar sempre vigiando em oração diante de Deus, tá bom? E a mente dividida é quando você quer viver aquela vida de um pé no mundo e um pé na igreja, né? É difícil. Então, lembra, Deus vai vomitar os mornos. É isso que nós falamos semana passada. Então, nós precisamos ser quentes, é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ter um único foco, o nosso foco é viver a vida que Jesus prometeu para a gente. É viver esse momento que o Senhor nos prometeu, uma vida de paz, abundância, prosperidade. É isso que nós queremos, tá bom? Só que para a gente ter esse posicionamento, nós não podemos ter a mente dividida. Então, depois vocês estudam em Tiago 4, versículo 8, que lá tem um texto bem extenso para que vocês aprendam a ler a Bíblia e estudar o que confronta vocês, tá bom? O quanto estamos realmente próximos de Deus é a pergunta que eu trouxe. A proximidade com Deus não é um sentimento, mas é uma busca contínua que envolve relacionamento, obediência e amor. Muitos desejam viver o sobrenatural de Deus, ser batizada com o Espírito Santo e com o fogo, mas antes disso se esquece que tem que estar tendo intimidade com Deus. Entende? Se você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo consegue ir se aproximando de você e ele vai te tratando, ele vai te curando e você vai se posicionando até que ele te preenche, até que você sente a presença dele de uma forma que você não consegue explicar, você só vive. Quando você recebe a presença do Espírito Santo, é um momento que você contempla, você só vive, não tem como você explicar, porque por mais que você tente explicar a uma pessoa que não passou pelo processo, que não passou pelo sentir a presença, ela não vai entender, né? Então é uma coisa que é sua, entre você e Deus, tá bom? Deus, ele sempre nos chama para ter intimidade com ele o tempo todo, né? E a Bíblia, ela relata isso em muitas passagens. Eu trouxe para vocês dois exemplos aqui. Em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Lembra que eu comentei semana passada? A oração feita de todo o coração, o Senhor reconhece, ele se inclina aos ouvidos, ele traz o refrigério que nós estamos pedindo para ele, porque ele nos conhece. Então, um coração rendido ao Senhor, um coração ali aos pés de Jesus. Quando você faz uma oração genuína, de verdade, em espírito, ele vem te ouvir. Depois, em Salmos 42, versículo 1, diz assim: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Até existe uma música, né? Que fala que a minha alma anseia por ti. Eu declarei isso por muito tempo, enquanto ainda eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu queria ter paz. Então, nesse período de eu quero ter paz, eu cantava muito essa música, minha alma anseia por ti. Então, isso, quanto mais eu declarava, mais eu queria buscar, mais eu queria viver a presença do Senhor. E isso aconteceu, e é o que eu quero trazer para vocês de uma forma simples, de uma forma com muito amor, com muito respeito. Tudo que for passado aqui para vocês,
é com direcionamento do Espírito Santo, nada é pela minha vontade. Toda honra e toda glória de tudo que vocês aprenderem aqui comigo nessas aulas, toda honra e toda glória é do Senhor Jesus, tá bom? Tudo vem de Deus. Eu sou só um instrumento para trazer o ensinamento para vocês através de uma maneira simples, como eu fui buscar, tá? Deus conhece o seu coração, né? Ele nos criou para termos comunhão com Ele, e essa busca, ela deve ser sincera, repetindo mais uma vez para vocês, com o coração sedento e entregue. Falei isso com vocês já na semana passada. Então, Ele está aí, Ele está te esperando, só você abrir a porta para Ele entrar. Essa é uma verdade que também existe na Bíblia, essa passagem, abrir a porta e Ele entrará. É isso que nós precisamos fazer, tá? Ter esse posicionamento diante da presença do nosso Senhor. Deixa eu passar para o próximo aqui para ver esse daqui agora. Então, tá aqui as barreiras que nos distanciam de Deus. Em Isaías 59, capítulo 2, diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de você e não atenda às suas orações. Então, assim como está refletindo essa imagem, quando você está muito fora, né, da presença de Deus, que você está muito no mundo, você não consegue, a luz do Espírito Santo não consegue chegar até você, porque o pecado é tão grande que forma uma barreira e o nosso Deus não consegue. Então, os seus pecados fazem com que ele se esconda de você e não tem como ele atender as suas orações, porque precisa ter o posicionamento na presença dele, tá? E às vezes as pessoas perguntam assim: que barreiras? Eu me sinto um pouco perdida, né? Tenho dúvidas em relação a isso, então me explica. Então, o que mais te afasta do Senhor é o pecado não confessado, não reconhecido. O pecado não confessado e não reconhecido, ele é o que mais te distancia do nosso Senhor. Então, eu posso trazer para vocês o exemplo das redes sociais, né? Que muitas das vezes nós estamos olhando as redes sociais e nós temos um olhar de cobiça pelas coisas que nós estamos vendo, né? Que os nossos olhos estão vendo. Então, o pecado, ele também entra pelos nossos olhos, ele entra pelos nossos ouvidos. Então, quando você olha uma situação e você deseja ter aquilo, você está cobiçando, seja uma roupa, uma casa, um carro, ou o corpo físico de uma pessoa. Então, isso tudo é cobiça, e a cobiça está nos 10 mandamentos, para quem conhece. Não cobiçará as coisas alheias, né? Então, é uma situação assim, o tempo todo nós precisamos estar vigiando os nossos pensamentos, tá bom? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque é muito sério esse negócio das redes sociais, é muito sério a mesa que você se assenta, a roda de conversa onde você está. Tem que observar se onde você está sendo bom para você, ou se você está lá só para agradar os homens. Lembra? Você não está aqui para agradar os homens, você está aqui para agradar a Deus. Isso é bíblico. Agradar a Deus é o que vai te trazer paz, posicionamento, né, diante as situações mais difíceis da vida, tá bom? A falta de prioridade espiritual nos afasta de Deus. E muito. Então, um exemplo. O tempo todo nós temos que viver com propósito. Sempre. Sempre a gente tem que ter um propósito, porque quando tem um propósito, tem um sacrifício. E o sacrifício, ele faz você renunciar às vontades da sua carne. Você mortifica as vontades da sua carne. Então, quando você mortifica as vontades da sua carne, o seu espírito consegue falar. Ele consegue comandar você. E o Espírito Santo tem essa conexão mais fácil com você, porque o seu espírito está receptivo. Por isso que a Bíblia diz: quanto mais fraco eu estou, mais forte eu sou. Porque quanto mais você faz o propósito, o jejum e a oração, mais o Espírito Santo age em você, mais ele trabalha no seu coração. Então, quando você começa a viver esses propósitos, quando você coloca Deus no propósito para você cumprir, você começa a viver a presença dele indescritivelmente na tua vida. Não tem como não sentir. É uma coisa que é entre você e Deus, tá? Você precisa identificar o que é que tem minado a sua vontade de buscar a Deus e eliminar isso da sua vida com muita força. Então, tudo que você observar que tá minando você, tem que tirar da tua vida.
Uma grande observação que eu trouxe, que as pessoas tratam como normal, mas que não tem nada de normal, é as redes sociais, o entretenimento e o trabalho excessivo. Quando você trabalha demais, quando você faz entretenimento em excesso, quando você fica em excesso em tela, né, de redes sociais, você fica com uma fadiga, você fica esgotado. Você se sente esgotado emocionalmente. E esse esgotamento, ele te dá um estresse. E aí, do nada, você se pega estressado. Nossa, mas eu tô estressada, e você nada tá bom. Aí você come, nada tá bom para você, aí você se sente mal, aí você volta a fazer. Então, assim, o que acontece? Esse estresse todo é tudo o contrário do que Deus quer para você. Isso é tudo obra do diabo, tudo obra do inimigo na tua vida. É tudo coisas que vêm para você se encher de uma maneira errada. E aí o que acontece? Aí você desconta nas pessoas que estão próximas de você. E que, na verdade, são as pessoas que você não deve descontar os seus estresses, as suas fadigas, os seus esgotamentos. Porque o esgotamento que aconteceu foi você mesmo que causou. Trabalhou demais, poderia ter trabalhado no horário certo, da maneira correta que você teria a capacidade de colher os mesmos frutos. Quando você trabalha certo, você colhe bons frutos. Quando você fica trabalhando errado com distração, aí o teu dia tem que ser longo, e aí você se esgota. É onde você trabalha em excesso. Entendeu? Da mesma forma as redes sociais. Então aí você chega na tua casa estressado e desconta em quem não precisa, em quem não deve. Porque na sua casa você tem que ter sabedoria de edificar o teu lar, de levar a paz para sua casa e não destruir o seu lar. Aí da porta para fora você é linda. Você cumprimenta todo mundo, é amiga de todo mundo, sorri até pro cachorro, para todo mundo. E dentro da tua casa você maltrata as pessoas, tá errado. Lembra, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e principalmente destruir as famílias. É o maior foco dele. Então vocês precisam se atentar para tirar isso tudo, porque isso tudo é distração para que Deus não seja prioridade na vida de vocês, tá bom? É importante que vocês entendam isso. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, então, o que distancia vocês de Deus, certo? Então, agora eu vou falar o que aproxima vocês de Deus. O que aproxima vocês de Deus? O arrependimento e a confissão dos pecados. Lembra que eu falei? O arrependimento e a confissão dos pecados, ela começa de uma maneira na oração. Como que funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu, tá? Vamos pensar lá no meu tempo do colégio. Por quê? Porque quando você começa a reconhecer os seus pecados, mas Deus sabe o que eu pequei. Ele sabe, para que eu vou falar? Ele sabe, claro que ele sabe, mas você tem que abrir a boca e confessar, porque o mundo espiritual precisa ouvir o que você está falando. O diabo, ele tem que ouvir que você está se arrependendo, pedindo perdão para Deus, para você tirar a chave da mão dele, para ele parar de te infernizar com o pecado que você cometeu. Porque aí ele não vai mais poder ficar jogando flecha na tua cabeça de lembrar a coisa feia, errada que você fez lá atrás. Entendeu? Então, quando você confessa, você tira a chave da mão dele e dá a chave para Deus tomar conta da sua vida. Aí é o Senhor que vai começar a governar as coisas na sua vida. Entende a importância? A importância de se arrepender e confessar os pecados? Então, tá. Então, a maneira mais profunda de você fazer a confissão dos seus pecados, de arrepender dos seus pecados, é a libertação. A libertação é um passo poderoso, é profundo. Então, quem se dispõe a passar por uma libertação, a vida muda, tudo transforma, o seu posicionamento diante de Deus é outro, sua visão é outra, sua mente é outra, não tem mais opressão da mente, desde que você esteja disposta a viver posicionada, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo meu em relação a arrependimento e confissão. Então, vamos pensar lá na época do ginásio, tá? Então, eu quero confessar a Deus os meus pecados, mas eu não acho que eu não vou lembrar de todos, né? Que às vezes a gente fica assim na frente do Senhor, né? Acho que eu não vou lembrar de todos, vou falar só os que eu lembro. Só que a misericórdia de Deus é tão grande que quando você começa a pedir perdão pelos seus pecados, o Espírito Santo começa a trazer na sua mente coisas que você já nem lembrava mais.
E aí você começa a confessar, e aí começa a vir uma confissão atrás da outra, e aí quando você vê, você está passando por um processo lindo, o Espírito Santo está agindo, Deus está entrando em você, você está chorando, porque você começa a ver que pequenas coisas te amarram para você viver o tempo de hoje. Então vamos lá, voltando ao meu exemplo, lá atrás. Então eu começo, Pai, em nome do Senhor Jesus, sempre em nome de Jesus, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados, eu peço perdão ao Senhor por aquele tempo lá na escola, quando eu passava pelas pessoas e fingia que não via, porque eu não gostava daquela pessoa, e aí eu sei que ela gostava de mim, mas eu não queria conversar com ela. Então, me perdoa, Pai, porque pode ser que eu magoei o coração dela naquele tempo, me perdoa porque eu falei mal da professora pelas costas dela, me perdoa porque eu menti para um amigo, porque eu prejudiquei o outro em um trabalho. E aí você vai começando a lembrar de coisas, né? Me perdoa porque eu fui rebelde na minha adolescência e eu não ouvi os meus pais enquanto eles tinham razão. Então você começa a trazer coisas na hora da sua oração de arrependimento e confissão, que você vai, ao mesmo tempo que você ora, você vai pensar assim: isso só pode ser de Deus, tá vindo do Espírito Santo mesmo, porque eu jamais colocaria isso como pedido de perdão. E aí você começa a entender que é aí aonde o nosso Deus conhece o seu coração. É onde ele entende que a sua oração é em verdade, que está sendo genuína. E aí ele começa a se curvar, a ouvir os seus pedidos de perdão, tá bom? Em 1 João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Que coisa mais linda. Entende? Confessa os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é lindo demais. Falando com vocês dentro do pecado, o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse uma entrada maior sobre essa parte onde diz perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Sobre o perdão dos pecados. Então, é assim, ó. Eu vou fazer um resumo para vocês entenderem. Na época de Moisés, o sacrifício oferecido para os pecados era o sacrifício de animais. Então, muitos já ouviram falar, outros entendem o que eu vou falar, mas eu achei importante e oportuno explicar. Então, como que era no tempo de Moisés? Era um sistema temporário e repetitivo. Então, na lei de Moisés, Deus instituiu o sacrifício de animais como uma forma de expiação pelos pecados do povo. Então, o povo pecava, sacrificava animal. O sangue dos animais era derramado naquele altar que eles construíam ali como símbolo de purificação. Então, a função do sangue era a forma de encobrir, presta atenção, encobrir os pecados, mas não podia removê-los de forma definitiva. Então, ele apontava para a necessidade de algo maior. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó: é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Então, o que acontecia? Os sacerdotes, eles eram os intermediários entre o povo e Deus, certo? Eles realizavam os sacrifícios e intercediam pelo perdão do povo. Então, o que acontecia? Existia uma limitação. Por que existia uma limitação? Porque esse sistema, ele era apenas uma sombra, assim, uma figura do que estava por vir. Os sacrifícios precisavam ser repetitivos continuamente, porque nunca podiam oferecer uma solução permanente. Então, por isso, o que acontecia? A pessoa, ela tinha que esperar o tempo da disponibilidade do sacerdote, pegar o sacrifício, colocar no altar, e aí o sacerdote orava para Deus cobrir o pecado e a pessoa ficar ali encoberta do pecado por aquele tempo, né? Ela ficava encoberta. Então, dependendo do pecado, de quem cometia o pecado, se era um povo comum, ou se era um sacerdote, ou se era um líder religioso, dependendo do pecado, era
exigido um tipo de oferta. Uma oferta pequena, uma oferta grande, mais de um animal, vários animais. Então, existia esse sacrifício na época de Moisés para encobrir o pecado do povo, para que o povo pudesse voltar para suas tendas, né, ali onde eles viviam em comunidade, para poder viver sem manchar outras famílias. Era esse o termo que usava na época. E depois veio Jesus, né? Então, olha só, falamos de Moisés, agora deixa Moisés aqui como que era o perdão dos pecados, na verdade, né? O encobrimento dos pecados na época de Moisés. Aí veio Jesus. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, porque ele era sem pecado. Em Hebreus 9 fala sobre isso. Depois eu vou passar o texto para vocês, tudo certinho, para vocês estarem estudando ali, lendo. Lembra de mim? Me confronta, eu vou ver se é verdade. Então, vocês também busquem na Bíblia de vocês para saber se é verdade, tá bom? Para vocês entender como é lindo, como é lindo o amor de Jesus por nós. Então vamos lá. Jesus era o sacrifício perfeito, ele não tinha pecado. Ele se ofereceu de uma forma voluntária como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que diz isso em João também, 1:29. Então, depois de Jesus, não há necessidade de novos sacrifícios, porque ele cumpriu a lei. Ele foi o próprio sacrifício vivo sem pecado. Olha que coisa mais linda. A função do sangue de Jesus é que o sangue de Cristo, ele não encobre, ele remove completamente o pecado. Né? Isso está descrito em Hebreus 9:12. Então, ele purifica e nos reconcilia com Deus. Olha que coisa mais linda. O sangue de Cristo, ele remove completamente o pecado da nossa vida, ele nos purifica, e é onde nós temos a reconciliação com Deus, que é o nosso Pai. Jesus não é só um sacrifício, ele também é o sumo sacerdote eterno. Ele intercede diretamente por nós diante do nosso Pai. Olha que coisa mais linda. Lembra lá que eu falei que precisava esperar o sacerdote estar disponível para a gente ir lá, falar do pecado, para fazer oferta, para o sacerdote orar até Deus? Hoje não precisa nada disso. Porque com o sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado, simbolizando ali que o acesso a Deus agora estava aberto para nós. Então, nós não precisamos mais de intermediários humanos, porque Jesus é o caminho. Assim diz João 14, versículo 6. Então, olha que coisa mais linda. Hoje nós temos um acesso livre com Deus. É só a gente colocar o nosso joelho no chão, a hora que a gente quiser, joelho no chão. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que ele tenha misericórdia, para que ele perdoe os nossos pecados, para que ele ouça os nossos pecados, para que o sangue de Jesus nos lave de todos os nossos pecados. Então tá, então vamos lá. Aí você passa pelo processo de libertação, você reconhece os seus pecados, você pede perdão por todos os seus pecados. E aí, e se eu pecar de novo? Aí, se você pecar de novo, você pede perdão. Aí, se você pecar de novo pelo mesmo pecado que você sabia que não podia fazer, aí não dá, gente. Aí é iniquidade. Aí você cai em iniquidade. Iniquidade é quando você está cego e você acha que aquilo lá já não é pecado mais. Aí o Espírito Santo se afasta de você. Tá? Precisa tomar cuidado. É diferente do pecado que você comete quando você fez sem querer. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e ali entra uma fofoca, e aí quando você vê, você respondeu alguma coisa relacionada à fofoca, mas o Espírito Santo, como ele já está perto de você porque você abriu a porta, ele vai falar assim, ó, para com isso. Corta a conversa. E aí na hora você vai parar. E a pessoa vai falar, você vai falar assim, aham. Diferente de falar, nossa, é mesmo, já pensou? Para com isso. Isso não vai mais fazer parte de você. Isso não vai mais, tá? Então, as diferenças principais aí das duas colocações que eu coloquei para você. A natureza do sacrifício é que, na época de Moisés, os animais eram sacrificados e eram temporários. E Jesus foi o sacrifício humano, divino e eterno, certo? O efeito do sangue. O sangue dos animais cobria os pecados por um tempo. O sangue de Jesus remove de forma definitiva. Antes, o sacerdote humano intercedia pelo povo. Agora, Jesus
é o mediador perfeito e eterno, certo? Então, no antigo sistema, o acesso era limitado. Com Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Essa transição mostra o cumprimento do plano de Deus. O antigo sistema apontava para Cristo, que veio como a solução definitiva. Então, Paulo mesmo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 3, o que a lei não podia fazer, Deus fez ao enviar o seu Filho. Olha que coisa mais linda. Aleluia, Senhor Jesus, que coisa mais linda. Entenderam a diferença, então, de como que funciona hoje o perdão dos nossos pecados? Faz joinha. Deu? Então vamos continuar. Continuando com o que te aproxima de Deus. A oração e a adoração, que são pontes para se conectar com o Pai. Acabei de falar para vocês, a oração genuína, a oração em espírito e em verdade. Em Jeremias 33:3 diz assim, ó: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E é isso mesmo. E é isso que acontece quando você clama. Ele te traz coisas que quando chega você fala, meu Deus, ele me ouviu. Era assim a minha reação. Meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Aí você cai de novo em joelho e ora. Não precisa de oração bonita e nem decorada. É o que está no teu coração. Ora pela tua casa, ora nos quartos da sua casa. Abençoa o lugar onde você dorme. Pede proteção. Anda pela sua casa, abençoa a sua cozinha, abençoa a mesa onde você faz as refeições. Pede bênçãos do Senhor para que não te falte o alimento na mesa. Consagre ao Senhor tudo que você vive, tudo que você faz. Pede proteção para tudo. Expulsa toda presença maligna do ambiente onde você mora, onde você vive, onde você trabalha. Tudo em nome de Jesus. Tudo que você faz é em nome de Jesus. Porque Jesus disse que tudo que pedires em meu nome, o meu Pai que está no céu vai te ouvir. Então tem que ser no nome de Jesus. Ora pela tua casa em nome de Jesus. Consagra sua comida em nome de Jesus. Trouxe compras do mercado, põe as compras em cima da mesa, consagra todas as compras que chegou em nome de Jesus. É necessário esse posicionamento de guerra, gente. Tem que ter. Esse posicionamento de guerra é o posicionamento da mulher avivada. Da mulher que vive de avivamento dia após dia. É o seu posicionamento de guerra que vai te blindar contra toda flecha de Satanás que vier na tua mente. Você, na hora, você vai repreender. Você vai ver na hora, você vai falar, não, peraí, não é isso aqui que Deus prometeu para mim, não. Tudo que é contrário, que traz agitação no teu coração, não vem de Deus. Levanta a mão e repreende. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus essa flecha do maligno que está querendo entrar na minha mente. Em nome de Jesus. E o diabo tem que obedecer, porque o nome de Jesus é poderoso, está acima do nome dele e ele tem que sair fora. E faz isso quantas vezes precisar, tá bom? A meditação na palavra, que é a parte do devocional, a Bíblia revela o coração de Deus e a sua boa vontade o tempo todo e em muitas passagens. E em Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, gente, a palavra de Deus é a luz que vai te direcionar todos os dias, seja no devocional, desses vários aí que existem, devocionais, ou seja, a leitura da Bíblia. Você pega para fazer a leitura, quem tiver vontade de ler a Bíblia pode me perguntar como que começa, como que funciona, e eu instruo assim como eu aprendi. Tem que ter. Todos os dias a leitura da palavra de Deus é uma das maneiras de blindar a sua vida contra todas as flechas de malignidade, tá bom? A obediência também é ali, a obediência ela é a demonstração total do seu amor a Deus e do quanto você quer se alinhar, do quanto você quer alinhar a sua vida com os planos de Deus. A obediência, ela tá em um posicionamento que não tem como viver sem obediência na presença de Deus. Em João 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia, Senhor Jesus. Que coisa mais linda. A proximidade começa com o coração limpo e rendido diante de Deus. Gente, aqui diz que se nós somos obedientes aos mandamentos que Deus deixou,
né? Se nós buscamos sempre fazer o que é certo e usar a nossa boca para edificar, consolar e exortar a vida das pessoas, nós vamos ser muito amados por Deus. E Jesus também nos amará de tal forma que ele vai se revelar a nós. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Quem vive isso com Jesus não quer sair de perto dele nunca mais. Assim vivo eu hoje. Eu não quero sair de perto dele nunca mais. Por todas as demonstrações de poder, por toda a fidelidade dele derramada sobre a minha vida, sobre as bênçãos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu desejo tudo isso para vocês em nome de Jesus. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus, que vocês sejam mulheres de viver na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, que vocês possam beber dessa água, que vocês possam viver esse momento de avivamento com o Senhor, que vocês tenham essa sede de vontade de ler, de buscar sem cansar, sem cessar, todos os dias. Vocês vão cada dia mais tomando uma porção de água, que é a paz. Vocês vão começar a ter mais paz. E esses são os benefícios de quem vive na proximidade com Deus, né? Um dos benefícios. Quando você vive próxima de Deus, você tem mais paz em meio às tempestades. Lembra que eu falei para vocês que o problema ele pode voltar igualzinho a um tempo atrás. O problema do ano passado volta agora. Só que agora você está posicionada. Você está mais próxima de Deus. Então, o que acontece? Você tem mais paz. E tendo mais paz, você não vai abraçar o problema e ficar chorando com ele. Você vai buscar solução. E o Espírito Santo, estando mais perto de você e você conseguindo ouvir ele, porque você vai estar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai começar a te dar estratégias para você sair dessa tempestade, para você buscar a solução para sair desse problema. Pode ser no dia seguinte, pode demorar 2 dias, 3 dias, o tempo que o Espírito Santo te ajudar a sair do problema, mas você vai sair. Diferente de você abraçar o problema e ficar dentro dele, presa nele, tá? Você vai começar a ter mais direção, uma direção muito mais clara para as decisões da sua vida. Porque você vai, em tudo, começar a conversar com Deus. Tudo que você for fazer, você sempre vai estar conversando com Ele. Porque você vai entender que, muitas vezes, você conversa com pessoas e as pessoas só te ouvem. Dificilmente as pessoas vão ajudar você da forma como Deus vai te ajudar. E Ele está disposto e disponível para te ajudar a hora que você precisar, tá bom? Você observa a hora que você começa a falar de um problema, de uma dor, de uma dificuldade que você está passando, às vezes a pessoa nem está te ouvindo, ela está mexendo no celular. Então começa a prestar atenção. Qual é o nível de cuidado que as pessoas que estão à sua volta estão te dando? Porque esse cuidado quem pode te dar é só Deus, tá bom? E você vai começar a ter mais confiança na sua posição, que é o seu posicionamento de filha. Você é filha amada, você tem promessa, você tem todas as promessas que Deus prometeu a Abraão, porque nós somos descendentes de Abraão. Para você receber as promessas, você tem que estar posicionada, você tem que estar tendo uma vida certa na presença de Deus. Ah, mas então vai demorar. Mas espera aí, gente, vamos começar. Deus não espera que você volta para Ele perfeita. Ele só quer que você volta do jeito que você tá. Em Provérbios 14, versículo 16, diz assim, ó: no temor do Senhor é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Então, quando você teme a Deus, você vive em obediência. Entende? Que uma coisa puxa a outra, né? Então, você vivendo em obediência, você está próximo de Deus. Se você está próximo de Deus, você não vai cair nas armadilhas de Satanás. Você vai ficar esperta. Você já vai começar a entender quando não é a voz de Deus que fala com você. Em Salmo 73, versículo 28, diz assim, ó: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que coisa mais linda. Esse é o meu posicionamento hoje. Né? Em Salmos 91 também diz, né, que nós buscamos o refúgio no nosso Senhor, debaixo das asas dele, é onde nós queremos estar, porque ele é nossa fortaleza, ele é nosso escudo, e ele é tudo isso.
Mas para ele agir da forma como ele é, nosso Deus, nosso Pai, nós temos que deixar. Nós temos que abrir a porta para ele entrar. Senão não tem como ele agir. Ele sempre vai ficar te olhando, e não tem como ele entrar, porque você não dá o acesso para ele. Então, não espera estar perfeito. Não existe isso. Ninguém é perfeito. Por mais que eu tenha estudado, tenha buscado incansavelmente viver dentro dos propósitos, dentro dos princípios, em obediência a Deus, acontece sim de eu cometer um pecado. A diferença é que imediatamente o Espírito Santo me fala: para com isso. E aí, na hora, eu já peço perdão. Eu não deixo de pedir perdão depois, não, porque o depois é uma brecha para Satanás entrar e fazer esquecer. Não pode, é na hora. Pai, em nome de Jesus, me perdoa realmente. Um exemplo, tá? Eu estava cobiçando as coisas alheias ali da internet. Eu não quero isso, eu não permito ter esse tipo de vida, eu não quero viver assim, isso não é para mim, não vai me levar a lugar nenhum. É esse posicionamento, né? Ou me perdoa, Senhor, eu falei alto, eu falei alto e sem necessidade de uma maneira, ou com meu marido, ou com meu filho, ou com alguém da empresa, eu não precisava ter falado daquele jeito, não precisava mesmo, eu poderia ter passado a mesma mensagem de uma forma diferente, mesmo eu tendo autoridade. Um exemplo, se você é dono de empresa, se você é chefe de departamento, você tem que reconhecer o seu pecado. Eu poderia ter levado, sim, essa mesma mensagem com um posicionamento mais firme, porém com as palavras assertivas e não agressivas. A agressividade não vem de Deus, tá bom? Então, é isso que eu tenho que lembrar vocês de novo. Não precisa estar perfeito para voltar para Deus. Volte do jeito que você está. E toda a obra é o Espírito Santo que vai fazer com você, dia após dia. Tá bom? Em nome de Jesus. E falei para vocês de como que era o período de Moisés, né? No encobrir o pecado. E o Espírito Santo pediu para eu trazer para vocês Moisés aqui agora, novamente, para lembrar vocês que Moisés falava face a face com Deus. Imagina que coisa mais linda. Por mais que eu chamo o Senhor, vem cá, Senhor, senta aqui do meu lado. Puxo uma cadeira e falo, fica aqui comigo, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. Eu converso com Deus, eu sinto a presença dele. Mas eu não o vejo cara a cara, assim, face a face, como Moisés o via. Né? Moisés falava com Deus como se fala com um amigo, como eu falo com vocês. Isso está em Êxodo 33, versículo 11. E qual que é o ponto-chave aqui? Por que isso acontecia? Porque Moisés buscava continuamente a Deus, mesmo após grandes milagres. Então, eu pergunto assim para vocês: quantas das vezes, quando você recebeu a bênção, quando você recebeu o milagre, aquilo que você estava pedindo, você esqueceu por um tempo de Deus? Esqueceu um tempo. E aí você só lembrou dele quando? Quando apertou de novo. Quando veio outro problema, quando a dificuldade voltou. Então não pode ser assim. A sua intimidade com Deus tem que ser todos os dias, todo o tempo, em tudo que você está fazendo. Está cozinhando? Conversa com Deus. Viu que a tua cabeça está começando a ficar cheia de coisas que não provém nenhum alimento bom? Chama o Senhor. Começa a conversar, fala do teu dia, fala do alimento que você está produzindo, fala dos seus sonhos, fala da sua expectativa para o dia de amanhã, ou da sua expectativa para a tarde. Pede paciência para lidar com seus filhos, com o seu marido, no seu trabalho. É isso, gente. É uma conversa direta e constante. Não tem como, nós não podemos. Não dá para buscar Deus só no momento de dificuldade, não pode. Em muitas das orações, Moisés pedia: mostra-me da tua glória. Está escrito em Êxodo 33, versículo 18, né? É uma das petições que Moisés fez repetidamente. Então, hoje eu uso isso para mim. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me a tua presença. Vem comigo, me ajuda, me dá instrução, me mostra o caminho. Usa uma pessoa para falar comigo.
Me traz a resposta que eu preciso. E ele traz, como eu disse, ele traz de diversas formas. Em um louvor, através de uma pessoa, de um pastor, de uma pregação, de um letreiro na rua, de uma faixa escrita na parede. Ele traz. Quando você ora em espírito e em verdade pedindo resposta, ele vai trazer se você estiver posicionada na presença dele, tá? E aí eu pergunto para você, para nós, né? Nós estamos buscando apenas as bênçãos de Deus ou a sua presença? É forte, né? Quando você busca a presença, as bênçãos não param de vir. E se você fica buscando só as bênçãos, qual o significado? Não tem como. Ele é pai. Ele precisa estar presente na tua vida. Você precisa entender isso. Um pai tem que estar presente na vida de um filho o tempo todo. Se você é pai, mãe, se você está afastado do teu filho, tem alguma coisa errada. Pode tratar um jeito de se aproximar dele ou dela. Tá errado. Família dividida é porque o diabo está agindo livremente dentro da tua casa. Pode parar. Põe o joelho no chão, pede direcionamento para Deus, pede que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e vai resolver esse problema. Para que sair dessa vida com isso daí? Afastada de um filho ou de uma filha sua? Não. Isso, Deus não quer isso com você. Por que você quer isso com um filho seu? Não. Em nome de Jesus, eu declaro que se há desunião no seu lar, entre filhos e filhas seu, em nome de Jesus, você vai se retratar, você vai se reconciliar, porque o amor de Jesus é muito maior do que qualquer coisa que impeça você viver a sua família reunida, porque a família é a obra de Deus. Família é o que Deus construiu para onde existir mais amor e união, principalmente em momento de mesa. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Não dá para viver em família dividida. Outro versículo de Salmos, Salmos 37, versículo 4, diz assim, ó: agrada-te do Senhor e ele te atenderá os desejos do seu coração. Acabei de falar sobre isso agora. A oração feita em espírito e em verdade, o Senhor inclina os ouvidos para te ouvir. Então, hoje eu convido você para examinar o seu coração, de verdade. E você se perguntar assim, o que me impede de me aproximar de Deus? O que está me impedindo? Meu Deus, o que está me impedindo? E você faz uma análise. Porque, olha só, a proximidade com Deus é uma decisão sua e diária. Eu não posso decidir por você. Assim como o medicamento que eu falei, que eu te dou o remédio para dor de cabeça, você tem que tomar o remédio. Se você não tomar o remédio, a dor de cabeça vai continuar. Assim é a sua proximidade com Deus, gente. É uma decisão sua. Você tem que decidir. Não tem por que viver longe do Senhor. Não tem por quê. Não tem por quê. O mundo é enganador. Ó, viver uma vida de conforto é muito gostoso, é muito bom. Comprar as coisas que a gente gosta é muito bom. Lembra que eu falei? É muito bom, desde que seja para o seu uso, para a sua satisfação pessoal. E não comprar coisas para provar para outros que você tem e que você pode. Você vai estar querendo mostrar ser uma pessoa que você nem pode ser. Aí você contrai dívidas. E quem gosta de dívidas? O diabo. Ele ama que você faz dívida. Ele adora. Sabe por quê? Porque quando você deve, você vive em perturbação mental constante. Então, vamos afastar tudo isso de você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vamos viver próxima de Deus, vamos viver a verdade que a gente tem que viver, tá? Vamos ser simplesmente o que nós viemos para ser. Ter uma vida alegre, aproveitar as coisas boas que nós temos que viver nessa vida, mas tudo na presença de Deus, com o direcionamento dele, tá bom? Eu proponho essa semana, né? Hoje nós estamos entregando o nosso jejum depois de 7 dias, né? Quem entrou junto comigo no propósito de 7 dias de renunciar a um alimento que gostasse ou uma atividade, hoje nós estamos entregando, né? E hoje nós começamos outro. Por quê? Porque nós temos que viver de propósito em propósito. É vivendo de propósito em propósito que nós vamos nos aproximando do Senhor e Ele vai conseguindo agir de forma sobrenatural na nossa vida, como Ele quer agir, tá bom?
Então, eu proponho para que nos próximos 7 dias, todas nós juntas, todos os dias, façamos a leitura do Salmo 139. Quem vai comigo? Todos os dias ler Salmo 139, todo dia. Aleluia. Glórias a Jesus. Que bom. Fico feliz que todas vocês se dispõem a fazer esse propósito. E durante esses mesmos 7 dias seguintes, que é até a próxima terça-feira, nós vamos conversar com Deus. Lembra aqueles 5 minutos que eu pedi na semana passada para vocês? Pois bem, nós vamos repetir agora. No mínimo 5 minutos, nós vamos conversar somente com Deus Pai. Não vai conversar com Jesus, mas você vai conversar com Deus em nome de Jesus. Ah, Kelly, mas por que isso? Porque eu quero que vocês vivam essa experiência de conversar só com Deus Pai. Porque Ele, como Pai, Ele vai te tratar, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te curar, Ele vai retratar você. E você vai começar a sentir a presença do teu Pai, de Deus, perto de você. Você vai começar a sentir o mover do amor dele por você, tá bom? E aí é importante que tudo que você ter de pensamento nesse momento de oração, você anote. No final desses 7 dias, você vai ter ali palavras que vai te dar uma direção. Pode ter certeza, tá? Eu declaro em nome do Senhor Jesus que haverá tempo de oração, que haverá tempo de conversa com Deus, nosso Senhor. E só que tem um detalhe que eu preciso passar para vocês. Então, quando vocês ou se assentarem numa cadeira, ou no chão, ou na grama, onde vocês quiserem, tá? Tem que ser no céu aberto. Céu aberto. Por quê? Para a conexão ser direta. Para que vocês contemplem a grandeza da criação de Deus, enquanto vocês conversam com Ele. Então, se for de noite, vocês vão ter as estrelas e a lua para contemplar. Se tiver um céu nublado, vai ser as nuvens que vai acobertar o céu. Se for de dia, tem toda a beleza do céu do dia, que ele é lindo. Então, que haja essa oração com o contemplar da grandeza da criação de Deus. Tudo bem? 2 propósitos, então. Leitura do Salmo 139 todos os dias e a conversa com Deus, em nome de Jesus, em um lugar onde o céu esteja aberto sobre a sua cabeça, tá bom? Quem faz o propósito comigo nesses próximos 7 dias? Ai, que lindas vocês! Glórias a Jesus! Vai ser lindo, vai ser tremendo o que Deus vai fazer na vida de cada uma de vocês, tá bom? Vai ser um derramar da presença de Deus, nosso Pai, de forma que vocês vão começar a querer abrir microfone para trazer testemunho para que uma edifique na vida da outra, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Se permitam viver essa presença. Essa presença, ela é maravilhosa, é uma presença que transforma vidas, é uma presença que transforma a sua mente, transforma os seus olhos, transforma o seu coração. Uma vez que você entra na presença de Deus, nunca mais, eu vou repetir para vocês, nunca mais vocês vão querer ficar longe de Deus, porque é maravilhoso demais. Aí você fala assim, Kelly, mas Deus é tudo para mim. Eu amo Deus, não, Ele é tudo para mim, eu não vivo sem Ele, é verdade mesmo. Você põe Ele nas primícias do seu dia? Ele é prioridade na tua vida? Quando você acorda, você lembra dele? Você já faz uma oração? Você vai para sua mesa, toma um café e ali você faz uma oração? Ou você sai correndo, mastigando e vai lembrar de Deus só no primeiro problema do seu dia? Entende? Então não sejam hipócritas. Se você fala que Deus é tudo para você, faça com que Ele seja tudo para você, de verdade. Que Ele seja a prioridade na sua vida, que Ele esteja em primeiro lugar em todas as coisas, que antes de você ter uma conversa séria com seus filhos, seu marido, ou seu patrão, ou funcionários, você ore a Deus pedindo um direcionamento para que a sua boca não fale os sentimentos da sua alma. Porque é a sua alma que grita, sabia? A sua alma grita porque a sua alma é onde guarda todos os seus sentimentos. E quando você pede a Deus para te dar o direcionamento, a sua alma se cala e o seu espírito fala, com instrução do Espírito Santo. Olha só a diferença. Entendeu?
Deus é o criador de toda essa grandeza que você pode ver. Você tem motivo para orar o dia inteiro. Você enxerga, você pode ver os seus filhos, o seu marido, você pode contemplar as belezas da criação de Deus, você ouve a tua própria oração, você ora em voz alta, né? Você é cheia de bênçãos. Para pensar. Ele te vê em tudo que você faz. Então começa agora. Toma a decisão agora. Toma essa decisão de começar, de dar esse passo, de ir do jeito que você tá e deixa que o Espírito Santo depois te molda, assim como o oleiro molda o vaso de barro. Deixa Deus te moldar. Deixa o Espírito Santo te moldar do jeito que ele quer. Tá bom? A Bíblia relata vários nomes de Deus, né, na grandeza, na extensão toda da Bíblia. Deus se apresenta de diversos nomes, onde cada um, né, que foi orando, foi chamando ele por esse nome, dessa forma, e ele atendeu a todos. E depois que eu aprendi isso, como é a minha oração direcionada daquele tempo, né, do momento, é assim que eu chamo ele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Deus zeloso. Então, quando eu quero pedir proteção sobre a minha vida, os meus filhos, o meu marido, a minha casa, então eu me direciono a ele dessa forma. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é o meu Pai, o Senhor zela pela minha vida, pela minha casa, né? O Senhor é um Deus presente. Então, eu vou falar para vocês todos os nomes, né, de Deus na Bíblia, para que vocês vejam como é poderoso quando você aprende, quando você entende como você deve se posicionar e se direcionar diante de Deus em uma oração, se render nos pés dele, pedir para que ele tenha a misericórdia mesmo de nós, diante dos nossos pecados, tá bom? Então, prestem atenção na grandeza do que eu vou ler para vocês agora, tá? Ele é Deus criador e poderoso, ele é Deus que vê, ele cura, ele é suficiente, ele é eterno, Deus provedor, Senhor da paz, Deus de justiça, meu pastor. Ele é Deus presente, Senhor dos exércitos, Deus que santifica, meu Pai. Deus conosco, Deus zeloso, redentor, meu Senhor, meu mestre, soberano, governador da minha vida, Deus altíssimo. Deus supremo, Deus presente, o eu sou. O Senhor é minha bandeira. Onisciente, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Onipresente, porque está em todos os lugares. E onipotente, porque todo poder e autoridade é dele. É do nosso Deus. Que coisa mais linda. Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória é tua, meu Pai. E de Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Obrigada, Jesus, por esse momento. Que coisa mais linda. Eu vou mandar para vocês isso, tá bom? Para que vocês possam ler e orar, né? E ler e orar e ler, aprender, entender como que o nosso Deus gosta de ser chamado, em qual é o lugar que ele gosta de ser colocado. Tá bom? Eu agradeço cada uma de vocês que estiveram aqui comigo mais uma vez, buscando viver esse profundo do conhecimento da palavra de Deus, dessa grandeza de riqueza espiritual para trazer paz para nossa alma, né, para o nosso espírito, para que a gente tenha uma nova conduta, um novo posicionamento como mulher, como esposa, como mãe, tá? Como filha de Deus que nós somos, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. E depois da oração nós vamos fazer a ceia, tá bom? Pode fechar as câmeras, quem quiser, eu vou fechar a minha, para que nós possamos ter uma concentração maior, tá? Na oração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor agora e apresento a vida de cada uma dessas mulheres que sacrificaram horas da sua noite para estarem aqui, meu Pai,
estudando, buscando conhecer mais a Jesus, conhecer mais sobre a palavra do Senhor escrita na Bíblia, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada uma delas e eu me coloco na tua presença agora, em nome do Senhor Jesus, e peço que anjos de alta patente, com espadas de fogo, passe por todo o ambiente da casa de cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor possa conduzi-las em posicionamento diante da presença do Senhor, para que elas possam viver a tua presença dia após dia, cada dia viver mais profundo da tua presença e do amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Passa, Senhor, a espada em cada ambiente dessa casa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu revisto cada uma delas agora, Pai, com armadura de alta patente, de proteção, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho, meu Pai, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo de Deus. Que elas sejam revestidas agora, em nome do Senhor Jesus, e que toda flecha de malignidade bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu cancelo agora toda maldição lançada sobre a vida delas, em nome de Jesus. Maldição lançada por pais, por amigos, por familiares, por qualquer parentela, Senhor, em nome de Jesus, por maldição que elas mesmas disseram contra a própria vida. Eu anulo agora na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição lançada na tua presença, eu anulo em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, lança fogo sobre essa casa agora. Quebra todo dardo inflamado em nome do Senhor Jesus. Quebra correntes e grilhões que prendem suas filhas agora, em nome do Senhor Jesus. Levanta, meu Pai, um muro de fogo sobre essa casa agora, a proteger a vida e a família de cada uma dessas mulheres que estão disponíveis, Senhor, a viver mais na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de glutonaria, de espíritos de ciúmes, de maledicência, em nome do Senhor Jesus, que seja aniquilado agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E toda obra, Pai, de feitiçaria e macumbaria seja destruída agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra levantada contra essa mulher, contra a família dela, meu Pai, seja anulada agora, destruída em nome do Senhor Jesus. Envie os seus anjos de fogo, Pai, seus anjos arcanjos, ministradores de fogo, de guerra agora, em nome do Senhor Jesus, onde esse trabalho foi feito, destrói agora, meu Pai, com fogo. Fogo, fogo 7 vezes mais forte, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço ao Senhor que liberte com espada de fogo essa sua filha de todo cativeiro espiritual, em nome de Jesus. Abençoa a saúde dela agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama bênção sobre a saúde de cada uma que está presente aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que toda opressão de mente saia agora em nome do Senhor Jesus. Entra nessa casa, meu Pai, com providência e aniquila agora em nome do Senhor Jesus toda a ação do demônio. Em nome do Senhor Jesus, todo demônio do menor ao maior, sai agora em nome do Senhor Jesus. Toda arma forjada, sai agora, que seja anulada em nome do Senhor Jesus. Eu clamo pela vida de cada uma que está aqui agora, meu Pai. Protege a vida de cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Arranca todo obstáculo, meu Pai, da vida delas em nome do Senhor Jesus. Eu oro e clamo por cada uma delas, Senhor, que está aqui doando o tempo delas para estar na presença do Senhor. Que toda depressão, tristeza e mágoa saia agora em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno depressão, tristeza e mágoa. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre vocês agora. Todo espírito de depressão, medo, tristeza e mágoa. Fogo sobre vocês agora. Sai em nome do Senhor Jesus, do menor ao maior. Pegue sua bagagem imunda e sai agora em nome do Senhor Jesus.
Pai, eu clamo ao Senhor e peço que o Senhor traga resposta, meu Pai, em nome de Jesus, para sua filha. Abre portas, Senhor, para a vida dela, em nome de Jesus. Que através da oração genuína que ela fará ao Senhor, o Senhor possa trazer respostas para ela, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, a casa dela, a família dela, toda a parentela, o trabalho, Senhor. Abençoe para que o trabalho dela sempre possa ser um ambiente agradável, onde ela possa sempre estar em comunhão com o Senhor também, em nome de Jesus. Que os seus anjos possam estar acampados ao redor da casa e da vida de cada uma, em nome de Jesus. E que elas possam, meu Pai, ter a consciência de tomar a decisão de viver na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que elas vivam o sobrenatural do teu Espírito Santo através da busca da tua presença, vivendo em obediência, vivendo a buscar, Senhor, a leitura diária da tua palavra, para que elas possam estar cheias da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, todos os dias da vida dela. Pai, nós entregamos agora o jejum de 7 dias e iniciamos outro. Nós colocamos no seu altar o novo jejum que nós estamos entregando para os próximos 7 dias como sacrifício ao Senhor. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor. Eu consagro ao Senhor essa live. Agradeço pela tua presença, meu Pai, todo o tempo junto de nós aqui. E é em nome do Senhor Jesus que eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória do Senhor. Aleluia. Amém? Amém? Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Vamos fazer assim agora. Peguem o seu pão, o seu cálice e vamos fazer a nossa ceia. Levante o seu cálice, o seu pão. E vamos lá. Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor esse pão e esse suco de uva, e também consagro ao Senhor o pão e o suco de uva de todas as mulheres que estão nessa live. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse pão é o corpo de Cristo e esse suco de uva é o sangue de Cristo. E ao comermos do corpo e bebermos do sangue de Cristo, todo o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias da presença e do amor de Jesus, da bondade, da amabilidade de Jesus. A nossa mente será como a mente de Cristo, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos serão como os de Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. E nós ceiaremos agora na tua presença, em nome de Jesus. Pode comer o corpo de Cristo agradecendo a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo muito. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Podem beber do cálice, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Agradeça a Jesus. Declare a Ele o seu amor por Ele. Agradeça a Ele, fale o quanto você precisa dele na sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Eu te amo, Jesus. Eu preciso do Senhor para tudo na minha vida. Em tudo eu preciso do Senhor. Aleluia.
Obrigada por esse momento. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Espírito Santo. Que o propósito que vocês vão fazer durante essa semana possa glorificar grandemente a vida de cada um de vocês. E que na próxima semana vocês tragam propósitos, testemunhos para encorajar mais a outra, fortalecer, né? Que nós possamos nos fortalecer a cada semana aqui na presença do Espírito Santo, tá bom? Bom descanso, até semana que vem. Tchau.